Além de ter sido o maior vencedor das Copas do Mundo, Zagallo foi um homem que soube como aproveitar a vida, com tudo que o sucesso e o dinheiro pode proporcionar. Mas você já parou para pensar como foi a vida do maior técnico da seleção? Neste vídeo, você vai descobrir tudo sobre o legado e a vida luxuosa de Zagallo. Legado. Nascido em Atalaia, no estado do Rio de Janeiro, em 9 de agosto de 1931 e infelizmente falecido na capital do Rio de Janeiro em 5 de janeiro de 2024, Mário Jorge Lobo Zagallo, ou apenas Zagallo, como era conhecido mundialmente, foi muito mais do que apenas um treinador e jogador de futebol. Ele foi uma lenda do esporte que deixou sua marca em 4 Copas do Mundo. Com uma carreira fenomenal dentro e fora dos gramados, Zagallo é o recordista de títulos nas Copas do Mundo FIFA. Imagine só, já brilhando como jogador nas edições de 1958, ao lado de Pelé, e 1962, ao lado de Garrincha, ele alcançou a glória máxima como treinador em 1970. E não parou por aí. Ele foi um dos raros 3 a conquistar a Copa como jogador, treinador e ainda como coordenador técnico em 94. Um verdadeiro feito, totalizando 4 conquistas em 3 funções diferentes. Não é à toa que o conhecemos como Velho Lobo. Além de sua incrível trajetória, Zagallo comandou a seleção brasileira em 74 e 98, levando-nos a vibrar com o vice-campeonato na última participação. E, em 2006, ele estava lá novamente como coordenador técnico da equipe, formando uma parceria memorável com Carlos Alberto Parreira, mesmo que desta vez o sucesso não tenha batido a nossa porta. Ao todo, Zagallo esteve em 5 finais em 7 participações nas Copas do Mundo. Um verdadeiro herói do futebol. Reconhecendo suas contribuições excepcionais ao esporte, Zagallo recebeu a Ordem de Mérito da FIFA em 92, a mais alta honraria da entidade. Em 2013, a revista Soccer Magazine o elegeu como o 9º melhor treinador de todos os tempos, mostrando que seu legado é eterno. Ele fez história, não é mesmo? Conhece mais gente que é fã dele? Não deixe de compartilhar com essas pessoas, dar um joinha no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho. Mas agora vamos ao que interessa. Vamos ver a seguir o valor da fortuna que o Velho Lobo deixou para sua família. Fortuna. A fortuna dos jogadores gera curiosidade no povo. Um grande nome como o de Zagallo também não deixaria de ser alvo de especulações. Afinal, o que ele acumulou durante tantos anos de carreira em campo e até fora dele não foi pouco. Em 2003, foi divulgado que o salário como coordenador técnico pela CBF era estimado em R$100 mil mensais. Um técnico de renome mundial, Zagallo moldou o futebol com sua paixão e expertise ao longo de décadas. Em 2005, Zagallo foi um dos 3 jurados do reality show esportivo Joga 10, apresentado pela Rede Bandeirantes. Assim, ele mostrou que soube se reinventar no mundo dos esportes, mesmo conforme o tempo foi passando e a idade chegando. Segundo o portal O Futeboleiro, Zagallo conquistou um patrimônio que ele deixou para a sua família que fica em torno de R$20 milhões, o que inclui, além do dinheiro, os bens materiais. Mas nada foi confirmado pela família, que se envolveu em uma disputa no tribunal pela herança. Os desentendimentos começaram quando a esposa do ícone do futebol, Alcina de Castro Zagallo, faleceu e deixou todos os seus bens em testamento para o esposo. Mas 4 anos depois, os 3 filhos mais velhos do casal tentaram reverter a situação na justiça, pedindo a anulação do inventário, que foi negado. Enquanto isso, o 4º filho cuidava do pai. Diante disso, Zagallo deixou em testamento metade dos bens apenas para ele, com o restante sendo dividido entre os 4 filhos, como obriga a lei. Os demais filhos contestam perante a lei e argumentaram que o caçula sempre gastou mais do que o padrão de vida do pai. Complicado, não é mesmo? O caso de Zagallo segue agora pelos mesmos rumos que o de grandes nomes e seus testamentos como Pelé, Gugu Liberato e Chico Anísio. Bom, para nós, ele certamente deixou outra herança. A eterna memória de uma lenda em campo que ainda vamos relembrar um pouquinho aqui. Vida luxuosa.
Claro que com os grandes salários que o astro do futebol tinha, ele podia desfrutar de regalias da vida luxuosa. Assim, ele aproveitou bastante o dinheiro que fez. Zagallo morava em um apartamento na Barra da Tijuca. O bairro localizado na zona oeste da capital fluminense é um dos mais valorizados, conhecido por seus condomínios e casas de alto padrão. Ou seja, é de se esperar que o imóvel custe até 3.200.000 reais. O ex-jogador e técnico de futebol acumulou seus bens com outros deixados pela mulher, Alcina de Castro Zagallo, que morreu em 2012. A professora listou em seu testamento posses que chegavam a R$1,5 milhão de reais na época. Mas a tendência é que tantos anos depois, esses imóveis estejam ainda mais valorizados. Segundo o Extra, o portfólio imobiliário que o ex-zagueiro deixou é estimado em 13 milhões de reais. O que antes de sua morte gerou uma tensão entre os filhos que alegaram que o velho lobo já não tinha mais condições de administrar os bens. Complicado, né? Sabe-se também que Zagallo, ao longo de sua vida, já foi fotografado com diversos veículos. Mas uma das coisas que alguns deles tinham em comum era o número 13 de alguma forma, em suas placas. E durante a vida do ex-treinador, esse número era bem supersticioso para ele. Alguns dos exemplos são: na década de 70, ele ganhou um Fusca do então prefeito de São Paulo, Maluf. Dependendo da conservação e considerando os carros de colecionadores, um simples Fusquinha pode custar até 50 mil reais. Zagallo já possuía um Chevrolet Opala na época, que hoje em dia, para você ter um, precisaria desembolsar um valor entre 14 mil reais até 150 mil reais, dependendo da conservação do modelo. Uma curiosidade é que ele disse que daria o carro à esposa. Um presentão, não é mesmo? Ainda na mesma década, só que na Alemanha, Zagallo pôde ser visto em uma foto, próximo a um Passat na Copa de 74. O veículo da época é avaliado em 18 mil reais. Ele também teve um Volkswagen Santana em 1992, que pode ser avaliado por 7 mil reais. O veículo foi furtado e depois encontrado apenas 3 anos depois. Já em 2013, era proprietário de um Honda City que sofreu um leve acidente. Para se ter um veículo desse, você pode ter que desembolsar até 40 mil reais. Parece que ele sempre optou por carros mais populares ao longo de sua vida, mas não dá para negar que são muito funcionais. Convenhamos que na maioria das vezes é o que mais importa. Ele gostava de combinar luxo e conforto mesmo além de praticidade, hein? E você? Comenta aqui embaixo se gostaria de morar nesse apartamento ou ter algum desses carros. Mas como explicar o fato dele ter conseguido viver essa vida para lá de confortável? Carreira. O que impulsionou esse ícone desde cedo? Desde os tempos de escola, Zagallo já mostrava sua paixão pelo esporte, especialmente o futebol. Mesmo com seu pai, Haroldo, inicialmente desejando que ele seguisse uma carreira em contabilidade, foi seu irmão Fernando quem convenceu o pai a permitir que ele seguisse seu coração e se dedicasse ao que mais amava. Morando na rua Professor Gabiso, na Tijuca, Zagallo, como sócio do América RJ, seu clube do coração, deu os primeiros passos na carreira nas divisões amadoras. E acreditem, entre uma partida e outra, ainda arrumava tempo para brilhar no vôlei. Mas não parava por aí. Ele até mesmo se aventurou no tênis de mesa, conquistando títulos na categoria juvenil. Isso é o que eu chamo de um atleta completo. O ano de 1949 marcou o início triunfante de Zagallo, quando venceu o Campeonato de Amadores do Rio de Janeiro, conquistando seu primeiro título. E para coroar, ajudou o clube a conquistar o torneio início do Campeonato Carioca no mesmo ano. Após brilhar como formiguinha em times como Flamengo e Botafogo, seus títulos cariocas e a conquista da Taça Brasil o levaram à seleção brasileira e, consequentemente, ao sucesso que já citamos. Zagallo era um ala esquerdo, conhecido por suas habilidades técnicas. No início da carreira, ele quase nunca ganhava uma dividida pelo médio porte, mas compensava a falta de massa muscular com muita velocidade. Assim, era considerado um jogador à frente de seu tempo, já que fazia muito bem o trabalho defensivo, além de sua capacidade de executar ataques de áreas mais profundas do campo. Ele também era capaz de jogar como atacante, atacante principal ou atacante interno. Após uma carreira brilhante como jogador, Zagallo se destacou como treinador, guiando times renomados. No Botafogo, fez história ao conquistar o primeiro título nacional para o clube carioca,
a Taça de Brasil de 68 e outros feitos memoráveis. Ele treinou o próprio Botafogo em 4 oportunidades, o Flamengo 3 vezes, o Vasco da Gama 2 vezes, o Fluminense, o Al Hilal, o Bangu e a Portuguesa. Em seleções, comandou o Brasil e outras equipes internacionais como a Seleção do Kuwait, a Seleção Saudita e a Seleção dos Emirados Árabes Unidos, deixando seu legado com conquistas para além das Copas do Mundo e Copa das Confederações. Uma carreira dessas não é para qualquer um. Ele tinha muita garra e força de vontade. Dá para se inspirar, não é mesmo? Fica aqui uma lembrança do nosso eterno velho lobo. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas pra gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.